Você provavelmente já encontrou na Bíblia Sagrada referências a como Jesus, o Filho de Deus, mostrou claras provas de sua natureza divina. Ele curou enfermos, permitiu que surdos pudessem ouvir, fez paralíticos caminharem e até ressuscitou mortos diante de testemunhas que mal podiam crer no que viam. No entanto, apesar desses milagres impressionantes, a maioria do povo judeu hesitou em aceitar Jesus como o Messias prometido. Para entender esse fenômeno, é necessário nos colocarmos no contexto histórico da época, quando a opressão romana pesava sobre os corações do povo judeu. Jesus contrariou as expectativas de então, não se adequando à visão tradicional de um líder messiânico que libertaria Israel do jugo terrestre. Sua doutrina focava além do material e do físico, enfatizando o espiritual e a renovação dos corações. Hoje, ao abordarmos esse tema essencial, somos convidados a examinar as evidências que Jesus ofereceu e a buscar um entendimento mais aprofundado dos desafios que o povo judeu enfrentava naquela época. Você perceberá por que o povo judeu não reconheceu Jesus como Messias. Se você tem interesse em aprofundar seus conhecimentos sobre temas bíblicos, sugiro que curta e se inscreva no canal, para que o YouTube nos recomende mais frequentemente. Vamos ao vídeo. Um dos principais fatores que levaram o povo judeu a rejeitar Jesus foi, de fato, uma confusão ou um mal-entendido relacionado às profecias do Antigo Testamento acerca da vinda do Messias. Muitos judeus daquela época possuíam expectativas errôneas, misturando acontecimentos que ocorreriam durante a primeira vinda de Jesus com eventos destinados à sua segunda vinda gloriosa. Durante o tempo de Jesus, a opressão romana era uma realidade palpável, afetando todos os aspectos da vida diária dos judeus, desde a política até a economia. Vivendo sob o domínio de uma potência estrangeira, os judeus tinham sua autonomia reduzida e suas práticas religiosas restritas. Essa constante opressão alimentava a esperança de que o Messias seria um líder terreno que, com um exército poderoso, libertaria Israel desse sofrimento. Contudo, Jesus propôs um reino de natureza espiritual, oferecendo bênçãos que iam além das barreiras físicas. As profecias realizadas na primeira vinda, como o caráter messiânico descrito em Isaías 11 e o local de nascimento em Miqueias capítulo 5, versículo 2, foram entendidas, mas muitas outras foram mal interpretadas ou ainda aguardavam realização, levando os judeus a questionarem a messianidade de Jesus. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, descreve de forma vívida e poética o caráter messiânico do ungido de Deus, o Messias. Em Isaías capítulo 11, versículo 1, lemos que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e de suas raízes brotará um renovo. Aqui Jessé, pai de Davi, é mencionado, e o ramo ou renovo refere-se a Jesus, descendente da linhagem davídica, cumprindo assim a profecia messiânica de que o Messias viria da descendência de Davi. Isaías prossegue no versículo 2, descrevendo o Espírito de Deus que repousaria sobre o Messias. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de força, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Estes atributos não só destacam a unção especial do Messias, mas também ressaltam as qualidades que ele possuiria, trazendo sabedoria, entendimento, conselho, força, conhecimento e um reverente temor a Deus. A descrição do caráter messiânico de Jesus é ampliada no versículo 3 de Isaías 11, que diz: Ele se deleitará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouve dizer. Aqui, a profecia sublinha a justiça e a integridade do Messias, indicando que ele não se basearia em aparências, mas sim em uma sabedoria divina perfeita. Já em Miqueias 5, versículo 2, é revelado um detalhe crucial sobre o local de nascimento do Messias. E tu, Belém Efrata, pequena demais para ser contada entre as famílias de Judá, de ti me sairá o que será governante em Israel,
cujas origens são desde tempos antigos, desde os dias da eternidade. Belém, uma cidade modesta e frequentemente subestimada, é destacada nas Escrituras como o lugar onde o Rei dos Reis, o Messias prometido, nasceria. É vital distinguir entre as profecias já cumpridas e aquelas reservadas para a segunda vinda de Jesus. A regeneração espiritual e a restauração do reino a Israel são eventos que se concretizarão durante a segunda vinda de Cristo. Isaías 2, versículo 4, exemplifica essa promessa futura. Ele julgará entre as nações e resolverá controvérsias para muitos povos. De suas espadas farão arados e de suas lanças foices. Não erguerá espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Essas palavras prenunciam a visão de um reino messiânico em que o príncipe da paz estabelecerá a justiça, encerrará os conflitos e instaurará uma era de paz duradoura, simbolizada pela transformação de armas de guerra em instrumentos de cultivo, sinalizando o fim das hostilidades e a prevalência da paz sobre os conflitos humanos. Além desse mal-entendido, existem outros aspectos que devemos explorar para compreender por que o povo judeu rejeitou Jesus como Messias. Com coragem divina, Jesus proclamou verdades que desafiavam as crenças vigentes. Ele não apenas curou enfermos e ressuscitou mortos, mas também ousou afirmar sua divindade. Em João 8, versículo 58, ele declarou: "Antes que Abraão existisse, eu sou." Essas palavras ecoaram como trovões no coração dos líderes religiosos, pois "eu sou" é o nome divino em hebraico, associado ao Deus Todo-Poderoso. Ao se identificar dessa forma, Jesus foi percebido como blasfemo por alguns, desafiando crenças profundamente arraigadas entre os líderes religiosos judeus. Imaginem a tensão presente naquele momento, queridos irmãos, quando os líderes religiosos se depararam com a possibilidade de Deus estar presente diante deles em forma humana. Essa ideia desafiava séculos de tradições e estudos meticulosos das Escrituras. Em vez de acolher essa revelação divina, muitos optaram por resistir, pois frequentemente o desconhecido assusta mais do que esclarece. Nesse contexto, ao proclamar sua divindade, Jesus se tornou uma pedra de tropeço para alguns. Pensem no cenário: tradições milenares, leis cerimoniais e interpretações rígidas que haviam moldado a vida religiosa dos judeus. Com sua sabedoria divina, Jesus questionou essas práticas obsoletas, trazendo uma compreensão mais profunda do reino de Deus. Um episódio marcante ocorre em Mateus 15, quando alguns fariseus confrontaram Jesus a respeito da observância das tradições de lavagem cerimonial. Eles questionaram por que os discípulos de Jesus não seguiam a prática de lavar as mãos antes das refeições, uma tradição que derivava não das leis divinas, mas dos costumes dos líderes religiosos da época. Em vez de se ater a questões superficiais, Jesus provocou uma reflexão mais profunda, enfatizando a importância de um coração puro perante Deus. Ele ensinou que a verdadeira contaminação não provém dos alimentos consumidos, mas das palavras e ações que emanam do coração, sublinhando que não são as práticas exteriores que nos aproximam de Deus, mas sim a pureza do coração. Além disso, o Mestre desafiou as interpretações rigorosas sobre o sábado em várias ocasiões, curando neste dia para demonstrar que o amor e a compaixão transcendem regras estritas. Em um episódio registrado em Mateus 12, num sábado, Jesus e seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas de trigo. Os fariseus, apegados a uma visão legalista, prontamente criticaram a ação, acusando-os de violar a santidade do sábado. A resposta de Jesus foi uma profunda lição sobre a verdadeira essência do sábado. Ele relembrou a história de Davi, que em sua necessidade também comeu dos pães consagrados no templo, ensinando que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Nosso amado Mestre estava desafiando a visão limitada dos líderes religiosos de sua época, revelando que o sábado não deveria ser um dia apenas de rituais e regras estritas, mas um momento de compaixão, amor e cuidado pelos necessitados. Jesus nos mostrou que o sábado
É um dom de Deus para nossa restauração, um tempo para experienciarmos descanso e renovação na presença de Deus. Além de tudo isso, não podemos esquecer das palavras revolucionárias proferidas por Jesus. Ele nos exortou a amar nossos inimigos, algo que contrariava o senso comum da época. Ele nos incentivou a orar por aqueles que nos perseguem, demonstrando que o reino de Deus é fundamentado no amor e não na retaliação. É importante lembrarmos do endurecimento dos corações, uma realidade que infelizmente prevaleceu entre muitos naquela época. É doloroso reconhecer que, apesar de evidências esmagadoras, milagres e curas, muitos corações ainda estavam fechados para a verdade. Um exemplo comovente dessa realidade é a ressurreição de Lázaro, um amigo próximo de Jesus. Lázaro adoeceu e, apesar de terem notificado Jesus, ele permaneceu onde estava por mais 2 dias. Ao chegar em Betânia, encontrou Marta, irmã de Lázaro, que expressou sua fé mesmo diante da morte do irmão. No entanto, quando Jesus viu o choro de Maria e dos que estavam com ela, ele foi profundamente tocado em seu espírito e, cheio de compaixão, chorou. Ao se aproximar do túmulo de Lázaro, Jesus ordenou que removessem a pedra. Marta, preocupada com o odor após 4 dias da morte, hesitou. Então Jesus proferiu palavras que ressoam através dos séculos. Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Em um momento que transcende a compreensão humana, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E para a surpresa e alegria de todos, o homem que havia estado morto saiu do túmulo ainda envolto em suas mortalhas. Queridos, essa história não é apenas um testemunho do poder miraculoso de Jesus sobre a morte física, mas também uma lição profunda sobre sua capacidade de trazer vida a áreas de nossas vidas que parecem perdidas. No entanto, ao invés de uma alegria generalizada, testemunhamos uma reação confusa do povo judeu. Sim, alguns creram, maravilhados com o poder divino que acabaram de presenciar. Contudo, outros, em vez de se renderem à evidência incontestável, foram relatar aos fariseus o que Jesus havia feito. É triste perceber que, mesmo diante de um milagre tão extraordinário, alguns corações permaneceram endurecidos. Em vez de se maravilharem e se renderem à obra divina, optaram por resistir à verdade. E aqui nos deparamos com uma lição profunda, um alerta sobre a fragilidade de nossos próprios corações. Amados irmãos, entramos agora em um momento crucial de nossa reflexão sobre a rejeição de Jesus como o Messias pelo povo judeu. Este é o ponto em que nos deparamos com a realidade impactante de Jesus como a pedra de tropeço para muitos naquela época. Em nossos corações, podemos sentir o peso dessa expressão, pedra de tropeço. No entanto, é essencial compreendermos que essa pedra, que alguns rejeitaram, tornou-se a pedra angular da fé cristã. As Escrituras nos falam sobre essa dinâmica única, onde a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a base fundamental de nossa fé. Queridos, é crucial compreendermos que a rejeição de Jesus não foi em vão, mas na verdade parte de um plano divino maior. A rejeição dos líderes judeus permitiu que os gentios, como nós, fossem incluídos no projeto redentor de Deus. Foi por meio dessa rejeição que a porta se abriu para que nós, não pertencentes originalmente ao povo da aliança, pudéssemos ser acolhidos na família de Deus. Assim, Jesus não apenas se tornou a pedra de tropeço para alguns judeus daquela época, mas também abriu uma porta de esperança para todos nós. Podemos observar como Deus, em sua soberania, transformou a rejeição humana em um caminho para a salvação universal. Ao contemplarmos as Escrituras e a história bíblica, notamos que Deus, em sua misericórdia, ainda reserva um plano especial para o povo de Israel. Como Paulo expressou em suas palavras em Romanos 10, versículo 1, Irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Compartilhamos esse mesmo anseio em nossos corações, desejando a salvação de Israel. Esse desejo não é apenas um pedido, mas uma expressão profunda de amor e compaixão, alinhada com o coração de Deus.
Ao orarmos pelos judeus, devemos fazê-lo com compreensão e discernimento espiritual, reconhecendo o zelo, a busca e a devoção que muitos deles têm por Deus, ainda que de maneiras que nem sempre compreendemos totalmente. Que nossas orações sejam marcadas pela compaixão e pela esperança, procurando pela revelação da verdade de Jesus como o Messias prometido. É essencial compreendermos que na primeira vinda de Jesus, ele inaugurou o reino de Deus, trazendo salvação espiritual, reconciliação e a oportunidade de participarmos de seu reino celestial. No entanto, muitas profecias sobre o Messias, relacionadas a aspectos terrenos e físicos, ainda aguardam seu cumprimento final. Ao examinarmos as profecias do Antigo Testamento, notamos promessas como a restauração do reino a Israel, a purificação do mundo do mal, o reinado do Messias com uma vara de ferro e o estabelecimento da paz universal. Esses eventos grandiosos estão intrinsecamente ligados à segunda vinda de Jesus, quando ele retornará em poder e glória para estabelecer seu reinado milenar. As profecias que falam sobre a regeneração espiritual de Israel encontrarão sua consumação, pois o próprio Messias reinará em seus corações. Ao aguardarmos esses eventos proféticos, permanecemos em esperança e antecipação. Nossa fé repousa na certeza de que, assim como as promessas cumpridas na primeira vinda de Jesus foram verdadeiras, da mesma forma aquelas relacionadas à sua segunda vinda serão cumpridas em sua plenitude. Que essa compreensão nos encha de expectativa e alegria, pois aguardamos o glorioso retorno do nosso Senhor para reinar e cumprir todas as promessas de Deus. Em nome de Jesus, que é fiel e verdadeiro, elevamos nossa adoração e confiança. Espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, inscrevam-se no canal, deixem seu like e cliquem em algum dos 2 vídeos que irão aparecer para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.